Mediunidade. Hoje vamos falar sobre essa ferramenta fundamental para o mundo melhor. Hoje partimos do Evangelho lá em Mateus 16, versículos 17 e 18. Estamos no contexto daquela conversa interessantíssima de Jesus e os discípulos, onde ele pergunta para os mesmos: o que dizem que eu sou? E cada um deles cita um profeta que o povo fala que Jesus seria. Nesse contexto, Jesus ao final pergunta: e vocês? O que dizem que eu sou? Que nos faz refletir sobre o papel que Jesus tem exercido nas nossas vidas, que papel nós temos dado a Jesus nas nossas vidas, já que nós somos os diretores da nossa peça. Que papel? Nesse momento, especificamente, Simão Pedro toma a palavra e ele diz assim: bem-aventurado. Ele diz que Jesus é o Filho de Deus. E a resposta de Jesus é que vem nesse momento. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há diversos símbolos, significados, possibilidades de interpretação. A gente oferece naturalmente uma delas para os seus estudos e para as suas reflexões. Instituições religiosas vieram dizer, apesar de fundadas séculos depois, que Simão era o seu primeiro líder, quando ela nem existia, que aquela instituição era aquela pedra apontada por Jesus na figura de Simão, quando também a instituição sequer existia. Como nós podemos interpretar de uma maneira um pouco diferente essa famosa passagem? Na verdade, nem Jesus, a esse momento, tinha revelado para ninguém que era o Messias. Na verdade, nem os discípulos pescadores, carpinteiros, coletores de impostos eram versados propriamente nos textos sagrados, muito menos acostumados na interpretação delicada desses textos. Como foi que Simão Pedro conseguiu se colocar tão acima do colégio apostólico, da sua raça, da sua geração como um todo, e perceber o papel de Jesus verdadeiro na terra? Como ele alcançou essa revelação? Jesus aqui explica que não foi pela carne, não foi pela matéria, não foi por ele, Simão, mas foi uma revelação que Deus lhe deu, que o alto lhe proporcionou. A todo momento nós sabemos que isso ocorre, não apenas a longa história dos artistas, dos oradores, dos dirigentes políticos, dos dirigentes espirituais, mas a todo momento nós recebemos
ideias, como a juventude fala, do nada, como intuições, mudanças, flashes, eurecas. A história universal está povoada disso, e a nossa história e os nossos dias estão cheios desse fenômeno. Não nos debruçarmos sobre ele, não entendermos essa chave, é um desperdício tremendo. É claro que se todos os nossos atos, os grandes, como dos artistas e dos generais e dos dirigentes e dos oradores, mas também os moralmente pequenos, como os crimes, os suicídios, mas também os cotidianos, se todos eles, o que a gente faz de melhor ou de pior, se tudo isso tem uma participação tão importante da comunicação espiritual, por que negá-la? Por que não investigá-la? Por que não reconhecer que do bom domínio, do bom conhecimento, da boa prática da comunicação espiritual dependem a nossa evolução, a nossa realização, a regeneração das instituições e a regeneração da própria humanidade. É urgente que a gente perceba a importância da comunicação espiritual para tudo. É a pedra de toque, não é dos espíritas ou dos religiosos, mas de todos, a todo tempo. Cabendo-nos apenas conhecer as regras da sintonia para nos colocarmos a serviço do bem, a serviço da luz. Não apenas pela oração clássica, mas por tudo que nos sintoniza com a luz. Ou seja, o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Voltemo-nos a esses grandes mecanismos de boa sintonização, estabeleçamos uma parceria constante com a luz, e os nossos atos serão reflexo dessa luz, serão consequências, serão harmonia, serão regeneração. E quando nós formos regeneração, nosso mundo será de regeneração também. Assim seja, um grande abraço, ótima sintonia para você.